outro sistema de pensamento que se adapta perfeitamente às ideias satânicas de independência de Deus, que acabou ganhando força por volta de 1859, de novo século XIX, com a publicação de A Origem das Espécies de Charles Darwin. Graças à teoria da evolução, o relato da criação em Gênesis gradualmente passou a ser visto mais ainda como apenas um mito. Mas qual o problema disso? A teologia bíblica é atingida bem no centro se rejeitarmos o relato da criação. As importantes doutrinas da Bíblia dependem desse relato. Por exemplo, as Escrituras afirmam que a morte ocorreu como resultado do pecado. Veja no capítulo 2 de Gênesis. Na carta de Paulo também aos Romanos, lemos que o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte. Veja a partir do capítulo 5, versículo 12. Entretanto, o evolucionismo ensina que a morte existiu desde o princípio, muito antes que houvesse ser humano. Em outras palavras, a morte não seria um resultado do pecado, minando a credibilidade do relato de Gênesis. Desencadeia-se, então, um verdadeiro efeito dominó, derrubando toda a teologia bíblica. Se a criação não foi exatamente como está lá no primeiro livro da Bíblia, não haveria queda e, por conseguinte, não haveria redenção. Nesse caso, para que Jesus voltaria? Você começa a perceber que a arma poderosa é a teoria da evolução, independentemente da sinceridade com que alguns a advogam. Hoje em dia, com a ajuda de modernos meios de comunicação e dos bancos escolares, a teoria da evolução está invadindo as diversas áreas do pensamento humano. Muitos nem pensam nas contradições lógicas de certos evolucionistas, como o biólogo Richard Dawkins, por exemplo. Dawkins declarou à revista Veja em 2004 que o mundo teria mais paz se todas as religiões fossem abolidas. E a terceira arma ideológica, em 1857, 11 anos após a publicação do Manifesto Comunista, 2 anos antes da publicação de A Origem das Espécies e apenas 6 anos antes da organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Allan Kardec trouxe à luz o Livro dos Espíritos. E é a partir dessa obra que se pode falar em espiritismo. O espiritismo moderno começou em 1848, no humilde lar da família Fox, próximo a Rochester, em Nova York. As moças da família, ao escutar certos ruídos estranhos, decidiram tentar uma comunicação. Kate Fox golpeou várias vezes a parede, chamando a suposta entidade, e em seguida obteve o idêntico número de batidas. Esse fato se repetiu muitas vezes. Logo, as jovens começaram a obter respostas a perguntas formuladas. Difundindo-se então a notícia do ocorrido, houve grande interesse em torno do assunto, não apenas nos Estados Unidos, como também em alguns dos países mais conservadores da Europa. É o caso da França, de Allan Kardec. Prestou atenção ao ano em que ocorreram as batidas misteriosas? 1848, apenas 4 anos mais tarde do evento que marcou o surgimento do Adventismo e do início da pregação com ênfase nas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. A coincidência geográfica também é digna de nota. O local onde hoje estão os fundamentos da pedra da casa da família Fox, transformado em memorial pelos espíritas que consideram o berço do espiritismo moderno, fica a menos de 10 quilômetros da fazenda que pertenceu ao pioneiro do adventismo, Hiram Edson, local considerado o berço da teologia adventista. Uma informação interessante é de que o memorial do espiritismo nos Estados Unidos está rodeado de pequenos tijolos vermelhos com inscrições. Um deles chama a atenção, pois nele está escrito "Não há morte". E essa é justamente a mentira original contada no Éden. Se não conhecêssemos o espetáculo paralelo de Satanás e sua atuação nos bastidores da história, consideraríamos o nascimento do espiritismo mais uma coincidência, como ocorreu com o marxismo e o evolucionismo darwinista. Aos poucos, o espiritismo foi se identificando mais e mais com o cristianismo, sobretudo pela menção da figura de Jesus Cristo. Essa pretensa identificação fez com que a filosofia espírita se espalhasse pelo mundo, chegando ao Brasil por volta de 1860. Hoje o Brasil é o maior país espírita do mundo.
Essa violenta expansão do grande estratagema de Satanás, a possibilidade de manter contato com os espíritos, foi predita de forma admirável por Ellen White nos dias em que o fenômeno era nada mais do que inocentes batidas na casa dos Fox. É bom lembrar também que no Brasil, por exemplo, o Código Penal de 1890 classificava o espiritismo como crime, o que torna as predições de Ellen White ainda mais impressionantes. Veja a seguir. Em 24 de agosto de 1850, ela escreveu o seguinte: vi que as batidas misteriosas eram o poder de Satanás. Vi que logo seria considerado blasfêmia falar contra as batidas, que isso se espalharia mais e mais. As doutrinas espíritas, como veremos nos capítulos posteriores, estão hoje sendo difundidas, assim como o materialismo e o evolucionismo, com a ajuda dos mais diversos meios, dos bancos escolares, aos filmes, livros, desenhos animados, novelas, videogames, histórias em quadrinhos. Por exemplo, a revista Isto É estampou na capa de sua edição de 25 de maio de 2003 a notícia de um evento que, no mínimo, surpreendente devido ao local em que foi realizado. A Associação Médico Espírita de São Paulo organizou seu primeiro simpósio de Medicina e Espiritualidade na Faculdade de Medicina da USP. Falar em criacionismo em um campo secular é correr o risco de ser taxado de fundamentalista. No entanto, o espiritismo pode. Parece uma contradição. A verdade é que no Estado laico todos devem ter o direito de se expressar e viver a sua fé ou a ausência dela. Devemos respeitar a cosmovisão das pessoas e saber separar o ser humano da sua ideologia. Para os espíritas, de certa forma, o bem e o mal podem estar dentro de cada um. É quase desnecessário dizer que a Bíblia condena a consulta aos mortos e fala sobre ressurreição e não sobre reencarnação. Hebreus 9, a partir dos versos 27 e 28, deixa isso bem claro. Os espíritas chegam a mencionar as escrituras sagradas, mas apenas as partes que lhes convém e torcem alguns textos, tentando fazer com que se acomodem às suas crenças. Outra crença antibíblica do espiritismo diz que Jesus, ao contrário do que prega o próprio cristianismo bíblico, não é filho de Deus, a segunda pessoa da divindade. Para os espíritas, Jesus é apenas mais um espírito evoluído, um modelo para a humanidade que poderia chegar a esse nível também. No livro Obras Póstumas, que reúne as anotações de Kardec, está escrito que Jesus não é Deus, quem começou o grande conflito no céu por querer igualar-se ao Filho de Deus. Bom, você sabe, a quem interessa rebaixar a pessoa de Jesus Cristo, o Deus que se fez homem para salvar a humanidade? Você sabe também a resposta. Quem é o maior interessado em promover as chamadas experiências de quase morte? Aliás, se a reencarnação realmente existisse e fosse possível aprimorar o caráter por meio de vidas sucessivas, qual seria o significado da morte de Cristo na cruz? Para que a redenção se somos capazes de nos auto-redimir? Note ainda o que escreveu Leon Denis, um dos maiores doutrinadores espíritas depois de Allan Kardec, no livro Cristianismo e Espiritismo. Abre aspas. A missão de Cristo não era resgatar com sangue os crimes da humanidade. O sangue, mesmo de um Deus, não seria capaz de resgatar ninguém. Fecha aspas. Fica fácil saber quem está por trás dessas ideias, não acha? É impressionante notar como o espiritismo está arraigado na mente da maioria das pessoas hoje e conta com a simpatia da mídia. Também é importante que se diga que um grande número de pessoas que crê nisso de alguma forma, sim, são pessoas sinceras e talvez nem se deem conta das implicações dessa crença. Talvez muitos cristãos recuem, indignados diante dessa afirmação, mas a maioria deles hoje também, eles creem na imortalidade da alma, parte da grande mentira satânica e base da crença espírita. Lá dos Estados Unidos, quase metade da população acredita no conceito de espírito. Essa crença é, na verdade, um verdadeiro cavalo de Troia introduzido no cristianismo. O fator mais coincidente entre os três ismos que se opõem diretamente ou indiretamente ao cristianismo, a saber, o evolucionismo, o marxismo e o espiritismo, é a ideia de evolução. O materialismo dialético de Marx
representa uma via de evolução para os pragmáticos e o seu propósito final é a evolução social e da coletividade. O objetivo é levar o ser humano, por esforços próprios, a um estado de perfeita paz e harmonia social. Já o evolucionismo biológico, conforme o nome já diz, sustenta que o ser humano está em processo de evolução, devendo ser mais bem adaptado no meio ou no futuro. Por fim, o espiritismo advoga a evolução espiritual do ser humano, prometendo levar o homem a subir gradualmente a esfera da perfeição espiritual e finalmente a uma feliz imortalidade. Segundo a proposta satânica, esse ser humano aperfeiçoado será social, biológica e espiritualmente perfeito e sem Deus. Vocês serão como Deus. Lembra dessa afirmação lá no Éden? Essa mentira? Todo esse esforço, toda essa evolução ocorre em boa parte graças aos esforços e capacidades dos seres humanos. E está aí o imenso desafio, a tríplice mensagem angélica de Apocalipse, que deu origem ao grande despertamento religioso no século XIX e trouxe à luz a última igreja remanescente, cujo objetivo é restaurar toda a verdade bíblica. Se entendermos que a justificação pela fé é a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que não pode fazer por si mesmo, compreenderemos de imediato que a receita satânica consiste no aperfeiçoamento e na evolução do ser humano pelo ser humano. É o oposto exato daquilo que Deus tem em mente ao anunciar de todas as formas ao mundo a sua tríplice mensagem e chamar as pessoas para se unirem a Ele. Jesus disse: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, em João 15:5. Então, nos próximos capítulos analisaremos as maneiras pelas quais Satanás tem espalhado seu pacote de mentiras pelo mundo, utilizando de meios de comunicação de massa jamais sonhados nos séculos passados. Que Deus abençoe a sua família e você.